Olá, aluna! Olá, aluno! Sejam bem-vindos! Eu sou o professor Igor Guedes Ramos e essa é a disciplina de História da Filosofia Moderna. Nós estamos na nossa terceira teleaula e o tema de hoje é o contratualismo e o justnaturalismo. Até agora a gente discutiu bastante as questões da transferência do período medieval para o período moderno, o processo de transformação da filosofia medieval na filosofia moderna, vendo as continuidades e as rupturas, com o Renascimento, com a Revolução Científica. Discutimos também, na aula anterior, principalmente o racionalismo, a ideia de que a mente humana inatamente já conhece a ordem do mundo, e assim o que é necessário são exercícios, principalmente com foco em questões geométricas, para a produção do conhecimento. Quem abre essa discussão é principalmente René Descartes. Na aula de hoje, o nosso foco vai ser também as questões epistemológicas, ou seja, da teoria do conhecimento, mas com foco principal nas questões ética e políticas. Ou seja, como a filosofia moderna vai começar a produzir novos elementos, novas reflexões sobre aquele período histórico, que é a história moderna, e quais são as teorias explicativas, políticas e éticas desse período da modernidade. Para a gente começar, então, a nossa contextualização, para entender essa discussão filosófica, é preciso entender a história do período, o que estava acontecendo naquele período. E eu trago no quadro alguns destaques, alguns elementos mais importantes para a discussão da aula de hoje, segundo o meu recorte. É a questão da guerra e da paz no período da modernidade, principalmente no século XVI e século XVII, tá? 15, 16 e 17. 16 e 17 principalmente. O que acontece? Primeiro, a gente dá uma olhadinha no que está acontecendo na Inglaterra. As guerras civis inglesas do século XVI, do século XVII, dos anos de 1600. Aqui tem um conjunto muito grande de pessoas, de grupos socioculturais ingleses disputando para controlar o governo, para controlar os aparelhos de Estado que estão crescendo na Inglaterra naquele momento e dar uma direção para o governo. Você vai ter a dinastia Stuart, que sobe no poder depois da dinastia Tudor, que tem o Henrique VIII, a Elizabeth, a filha dele, e aí a dinastia Stuart sobe ao poder e o que ela quer? Ela quer um poder absoluto para o monarca. Tá? Baseado no direito divino, que está lá em filósofos como Jacques Rousseau e Jean Bodin. Então, é a concentração de poder na mão dos reis. Uma parte da população queria um foco maior naquilo que a gente vê hoje acontecer na Inglaterra, uma monarquia parlamentarista. Tá? Mas você vai ter pessoas discutindo a república, você vai ter pessoas discutindo certos tipos de comunitarismo na Inglaterra. Há uma guerra civil, efetivamente, que vai tumultuar, vai gerar muitas mortes durante todo o século XVII na Inglaterra, até que se retoma, a partir de 1688, com a Revolução Gloriosa, uma monarquia constitucional parlamentar. Ou seja, o rei governa, mas ele não pode mandar sozinho, ele tem que seguir o parlamento. Mas o século XVII foi muito tumultuado, as discussões políticas na Inglaterra. E o mesmo está acontecendo no resto do mundo, no mundo europeu, que são as imagens que eu trago no quadro para você. Os outros eventos importantes. As guerras religiosas, a guerra dos católicos contra as diversas vertentes do protestantismo que surge no século XVI, calvinistas, luteranos, mas diversas outras tradições que vão gerar muitas mortes e, ao mesmo tempo, também vão ser utilizadas politicamente para determinados monarcas ganharem poder, para determinados estados ganharem poder. Então, a religião está totalmente envolvida nos debates políticos e com as guerras daquele momento. Até que você chega no século XVIII, a Paz de Westfália, que começa a criar o que a gente chama de o concerto das nações, cada país com o seu rei, cada país com a sua soberania interna, e começa a estabelecer relações entre os vários países a partir desse tratado muito importante, que foi a Paz de Westfália, que encerrou diversas disputas religiosas e políticas
na Europa, no século XVIII já, né? O absolutismo francês é o contraponto ao que está acontecendo aqui na Inglaterra. Porque na França, a gente tem um rei muito forte, no século XVII, que é o Luís XIV, o Rei Sol, que tem o aparelho de Estado e controla as instituições legislativas, as instituições executivas, né, o poder administrativo, o exército, muito concentrado na mão deles, todo o aparelho de Estado, as instituições que moldam a sociedade, e ali se vê uma certa paz, uma certa tranquilidade para os súditos comparado com as guerras civis que estavam acontecendo na Inglaterra. E todo esse contexto de guerra com caráter político, caráter religioso, de acordos contratuais que começam a acontecer, vai gerar uma produção filosófica muito pujante, muito rica nesse período, com várias perspectivas para solucionar esses problemas que estão acontecendo naquele momento. Qual governo é melhor? Qual governo dá mais tranquilidade para os seus súditos? Então é essa discussão que a gente vai ver ao longo da aula de hoje. Thomas Hobbes, Vida e Filosofia. Sem dúvida, Thomas Hobbes é um dos pensadores modernos mais conhecidos. Desde lá do ensino fundamental, do 7º ano, a gente começa a ouvir esse nome, Hobbes, né? E provavelmente você deve lembrar daquela famosa frase dele, o homem é o lobo do homem. Sim, essa frase é muito importante, o Thomas Hobbes vai ser um pensador político muito importante, mas ele não será só um pensador político. Ele vai ter trabalhos das ciências naturais, como eram chamados naquela época, ele vai ter um debate muito importante com Robert Boyle, né? Mas no final das contas é o modelo do Boyle que vai servir para as ciências naturais. Mas mesmo assim, o Thomas Hobbes participa muito das discussões gerais da ciência, da teoria do conhecimento, da epistemologia e também da política. Para a gente entender isso, a gente tem que dar uma olhadinha na vida dele, para a gente entender efetivamente qual que era o pensamento político dele. No quadro eu trago um resuminho da vida dele, dos pontos principais, né? Então ele viveu basicamente durante o século XVII, né? Nascido ali no final do século XVI, na transição. Aqui, o que a gente vai ter nesse período aqui? A gente vai ter a tentativa da Espanha invadir a Inglaterra, ele é um inglês, tá? Nascido na Inglaterra. A Espanha, a incrível armada, vai tentar invadir a Inglaterra, perde por causa de questões climáticas e por causa do poderio naval inglês também. Tá? E ele vai estar naquela transição do fim da dinastia Tudor para a dinastia Stuart, onde acontece a tentativa dos Stuarts de criar uma monarquia absoluta e mandar absolutamente na Inglaterra, tá? Com a teoria do direito divino, que vai gerar as revoluções inglesas, isso daí. E a vida do Hobbes vai estar permeada inicialmente por isso. Tá? Ele vai vir de uma família clerical, de vida confortável, vai ter uma educação bastante formal, bastante erudita. Tá? Ele mesmo diz que a vida dele é marcada pelo medo, e ele é um participante dos círculos científicos da corte inglesa, dos Stuarts. O que eu quero dizer com tudo isso aqui? O Hobbes, ele vai ter uma vida confortável, vai estar muito ligado à monarquia, ele vai participar, vai ser, inclusive, professor de vários nobres que estarão ligados à dinastia Stuart, que vão estar reivindicando um poder absoluto. Isso é importante para a gente entender o pensamento dele. Mas mais importante ainda é essa ideia de medo. Tá? Ele mesmo disse que a mãe dele, quando ele nasceu, deu parto a duas coisas, a ele e ao medo, porque a incrível armada espanhola estava para invadir a Inglaterra e seria um massacre. Ele sobrevive àquilo, a dinastia Tudor tem um tempo de paz e pujança muito importante na Inglaterra, só que entrando a dinastia Stuart, que a família dele apoia, que ele vai ser um dos pensadores que vai ajudar na dinâmica da dinastia Stuart, vai ser professor de alguns membros da nobreza ligado à dinastia Stuart, vai ser protegido pela dinastia Stuart, né? O problema é que vai gerar guerra civil, né? O rei vai perder a cabeça, o Jaime I, e vai começar as guerras civis na Inglaterra, e ele vai fugir para a França, para aquele ambiente completamente diferente da França, que era de um poder absoluto do monarca, muito forte, mandando, enquanto a Inglaterra estava numa confusão danada. E é nesse ambiente que ele vai escrever os livros dele, que eu trago no quadro, e vai desenvolver o seu pensamento epistemológico
e político. No quadro, eu trago, então, aqui, olha, as obras principais dele. Tá? Do Cidadão, que é uma base inicial ali para os pensamentos éticos e políticos. Elementos do direito natural e político, tá? Já é um desenvolvimento disso, tem algumas discussões aqui também das ciências, que a gente já vai ver, e a principal obra dele, a mais conhecida, o Leviatã, publicado em 1651, que dá toda, digamos, a maturidade do pensamento político do Hobbes. Avançando aqui, para a gente entender o que o Hobbes quer dizer nessa discussão política dele, a gente tem que entender a epistemologia dele também, o pensamento científico dele, porque, como eu disse, ele também começa os seus estudos dentro das ciências naturais, discutindo o racionalismo, ele vai ser um empirista, tá? Como a gente vai ver. Então, qual é a filosofia prática hobbesiana? Essa citação aqui ajuda a gente a entender um pouquinho isso. Tá? É da ignorância dos deveres, isto é, da ciência moral, que deveriam as guerras, que derivam de onde vêm, né, as guerras civis. E, portanto, as maiores calamidades, desculpe. Tá? O que ele está falando aqui? Que há uma ciência também política, uma ciência moral. Aí, não esqueça da guerra civil que está acontecendo no país de origem dele. Tá? Então, não usar a razão para explicar a política que vai gerar esses problemas. Assim, deixando de lado o valor e os outros prazeres que dela derivam, podemos ver como é grande a utilidade da filosofia, não só para as questões das ciências naturais, mas também para o que ele vai chamar de corpos artificiais. Ele divide a ciência nesses dois grandes blocos. Os corpos artificiais discutiriam racionalmente, empiricamente, com informações empíricas do que está acontecendo, tá? Com a organização da sociedade e a condução dos indivíduos. Ao mesmo tempo, a ciência, a outra parte da filosofia, discutiria os corpos naturais, né? Os corpos naturais, aqui eu fiz de propósito, coloquei essa imagem aqui de um deserto com oásis e água e tudo mais, e uma construção, para destacar que corpos naturais, para o Hobbes, inclui toda aquela ciência matemática, geométrica, ética e biológica, que estuda a construção, desde a construção de obras, ao entendimento de como a natureza funciona, por que a água evapora, por exemplo, até o movimento do sangue no corpo. Ciências naturais ou corpos naturais são todo aquele grupo de conhecimento que permite construções da engenharia civil, da engenharia mecânica, o entendimento biológico do corpo humano e dos outros animais. Enquanto os corpos artificiais, ou as filosofias que estudam esses corpos artificiais, focariam nas questões mais ligadas à organização da sociedade, que também pode ser pensada racionalmente. A razão não serve só para os corpos naturais. Aí no quadro eu trago para você um esquema aí do que seria essa epistemologia hobbesiana. Então, as características da teoria do conhecimento do Hobbes. Em primeiro lugar, ele é um nominalista, né? É o nominalismo, ou seja, inexistência de universais. Ele defende a inexistência de universais. Não há nada por trás das coisas, seja no mundo perfeito das ideias ou dentro das próprias coisas, que expliquem por que todos os gatos são parecidos. Não. Isso é um conceito arbitrário da mente computacional. Ele vai dizer, a mente humana olha para o mundo, analisa o mundo, e, a partir de processos de classificação, de comparação e contraste, cria conceitos arbitrariamente. Tá? Para dizer, tudo isso aqui é gato, tudo aquilo ali é cachorro, tudo isso aqui é ser humano. Tá? Por causa de comparações e contradições. Mas isso é uma coisa da mente humana. Não está dado na natureza que todos os gatos têm uma essência de gato, digamos assim. Ele também é um convencionalista, o convencionalismo, né? O conhecimento não é a priori, não está inativo na mente humana. Tá? É uma convenção social, é um acordo. Afinal de contas, se o conceito é nominal, a gente desenvolve ele arbitrariamente, abstratamente, o conhecimento é uma convenção. A gente chega ao acordo de chamar todos os seres humanos de racionais, por exemplo, por causa de determinadas características que a gente percebe em todos os seres humanos. Tá? E o empirismo, outro ponto fundamental daí, porque tudo isso aqui, olha,
é construído por causa de quê? Por causa da experiência vivida. A gente olha o mundo, absorve o mundo e a nossa mente computacional verifica as semelhanças, as contradições, cria classificações do mundo para agir sobre o mundo. Então, o empirismo, o conhecimento é oriundo do contato com o mundo. Tá? Ele não está inativo na mente. Ele não está nativo na nossa mente. Ele não é anterior. Tá? Ele é do contato com o mundo. E, finalmente, o conceito de liberdade dele. Movimento mecânico de afastar do mal e procurar o bem. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você está andando em casa no escuro à noite, bate o dedinho do pé na cadeira, sente uma dor terrível. É um movimento mecânico de contato do seu corpo com a cama. E você vai sempre procurar se livrar disso, porque você sentiu mal acontecendo isso. Agora, sei lá, você que gosta de um doce, né? Come um pudim maravilhoso de leite. Você sente aquele prazer, você vai procurar aquilo, é o bem. O ser humano, então, age, a liberdade do ser humano é essa consequência da natureza dele de procurar sempre aquilo que traz prazer para ele e afastar aquilo que traz coisas ruins para ele. Então, esse conjunto de elementos são fundamentais para a epistemologia do Hobbes e que vai refletir na sua ciência política, digamos assim. Hobbes e o Leviatã. Então, você sabe que o Hobbes é, então, um empirista. Ele entende que todo conhecimento humano vem do contato do ser humano com o mundo. Tá? E aí a nossa mente é capaz de computar esse conhecimento, criar classificações, organizar o mundo para poder agir nesse mundo. Tá? E o ser humano ele vai sempre buscar o quê? Vai sempre buscar se afastar do mal e buscar o bem. Ora, ele vai arranjar um problema, vai romper com uma tradição milenar a partir dessa ideia. Porque desde Aristóteles, desde Sócrates e de Platão, a ideia de que o homem é um ser político, é um animal político. Ele é adequado a viver em sociedade. E o Hobbes vai dizer, não, peraí, não é não. O ser humano, em essência, ele seria um ser egoísta e todos os seres humanos são diferentes, querem coisas diferentes. Se afastam de males distintos e procuram bens distintos. Nem todo mundo gosta de pudim, tem gente que gosta de carne, tem gente que detesta doce, tem gente que gosta de suco, tem gente que só toma água. Né? Então, há variados interesses humanos. Tá? E isso tudo vai gerar conflitos entre os humanos, ou seja, ele vai ser um animal não político, ele não é adequado a viver em sociedade. E daí é que vem as famosas frases do Hobbes, que eu trago no quadro para você. Tá? Que é essas daqui, olha. Tá? Ser humano não ser um animal político, aí você vai encontrar na obra dele isso aqui. O homem é o lobo do homem. E você vai encontrar também isso aqui. O estado natural do ser humano é a guerra de todos contra todos. Tá? Porém, é preciso contextualizar isso. Como eu disse para você, ele nos diz que a gente foge do mal e busca o bem. Tá? Essa ideia de guerra de todos contra todos é hipotético. O Hobbes não diz que isso aconteceu efetivamente na vida humana. Tá? É uma forma de dizer, olha, porque se a gente não chegar a um acordo para viver bem, para integrar as nossas diferenças, a gente vai realmente se matar. Mas o ser humano, por ser racional, desde a sua origem, ele já automaticamente cria uma sociedade civil. Como ele está num preconceito, como aquela sociedade é muito preconceituosa, ele diz em um determinado momento das obras dele que talvez na América, há muitos anos antes, poderia ter ocorrido esse estado de guerra de todos contra todos. Mas essa ideia é hipotética, não aconteceu efetivamente. Ele vai dizer, os nossos instintos geram isso. Mas como a gente também tem razão, tem consciência, a gente para e pensa, não, calma, a gente vai ter que se adaptar. E aí vai criar a sociedade civil. E ele avança nessa ideia. Ele vai falar, existem leis fundamentais que todos nós temos que ter. Eu trago alguns exemplos no quadro dessas leis fundamentais. Tá? Então você junta o instinto egoísta do homem e a razão, e você percebe que, calma, a gente precisa ter leis fundamentais. Isso já é na origem do ser humano. Tá? Mas as leis fundamentais que o Hobbes destaca, ele destaca 19 leis, eu trago 3 aqui primeiro. Repare que é sempre essa tentativa de falar, olha, a gente tem que viver em sociedade, porque a gente não está acostumado a viver em sociedade.
Não é da nossa natureza viver em sociedade, mas a gente tem, porque senão acaba tudo. Tá? Então, olha aqui a primeira. Todo homem deve se esforçar pela paz, não agredir fisicamente os outros. Tá? Segunda, devemos procurar nos adaptarmos aos outros. Outra aqui, devemos reconhecer os outros como iguais, tendo a natureza humana. Tá? Ou seja, é sempre a tentativa de dizer, olha, vamos nos acomodar juntos, porque se a gente não estiver junto, a gente aí sim pode vir a acontecer um estado de guerra constante. Tá? Mas lembrando, isso é hipotético, ele não diz, fora um leve nota, tipo uma nota de rodapé, né, que teria acontecido na América antigamente, mas é muito mais derivado do preconceito do que da teoria dele. Tá? Avançando um ponto, a grande questão é como garantir, então, que todos os homens sigam essas leis básicas para viver em harmonia. Aí surge a ideia do poder soberano do Hobbes. Ele vai dizer também, juntando essa ideia de instinto e razão, tá? Uma das leis fundamentais que ele põe é essa daqui, que está diretamente ligada a esse poder soberano. É a ideia de que ninguém tem direitos extraordinários. Ou seja, todo ser humano tem que seguir aquelas leis fundamentais, respeitar o outro para poder viver em sociedade. Exceto o soberano. Quem é esse soberano? É um poder, é um indivíduo, é uma instância, tá? Que tem o poder de mandar na sociedade, fazer com que todos os outros sigam a lei. Ele não está submetido à lei, porque senão ele não teria poder suficiente para mandar na sociedade. Esse soberano, gente, pode ser, não necessariamente precisa ser um monarca, um rei. Pode ser um grupo de pessoas, tá? Mas tem que ter esse poder soberano. E o mais interessante do Hobbes é essa outra parte aqui que diz como que esse poder surge. Como esse poder absoluto, que está acima das leis, inclusive, para obrigar os outros a obedecer às leis, surge. Ele diz, pode ser por instituição. Ou seja, uma assembleia de indivíduos delega o poder a um soberano. É como se a democracia, uma democracia assim, mais ou menos, né? Porque a democracia todos têm que seguir a lei, até o soberano. Aqui não. É como se juntasse os indivíduos juntassem, elegessem um rei e a partir dali aquele soberano mandaria acima da lei. Então, de certa forma, por instituição, é assim, por eleição quase, tá? Mas lembrando que não é igual à nossa democracia, porque esse rei estaria acima das leis. Por aquisição, um soberano conquista um grupo de indivíduos pela força. Aí você fala, peraí, professor, mas aí o cara está obrigando os outros a obedecer. A ideia do Hobbes é o seguinte, olha só, se aquela pessoa não decidiu lutar até a morte, então ela aceitou essa conquista e ela vai ter que obedecer esse soberano. Entendeu? Então, ele diz, a aquisição também é uma forma natural, normal, digamos assim, de surgir o poder soberano, porque aquele que foi dominado, conquistado, desistiu da luta. Então, ele aceita aquele soberano. E há uma outra que está mais ligada à questão ética do indivíduo e não das questões políticas, como está aqui em cima, né? Questão política, opa, errei aqui, vou tirar uma perninha. Ética aqui, é a soberania natural, relação de dependência, filho com mãe, mulher com marido. Tá? Mulher com marido é mais aqui nos momentos de fragilidade dela que ele cita, tá? Que é a questão do momento da gravidez, porque o filho depende dos pais. A mulher depende do marido no momento da gravidez, então ela cede o seu poder para esse indivíduo que manda, então, que tem o controle ali, que cria as regras. Tá? Então, essas três formas aí de criação da soberania. Avançando mais um pouco, eu tenho aqui no quadro a imagem do Leviatã, a grande obra dele, né, que funda essas noções todas, que funda a razão de Estado. Por que o Estado existe? Para garantir a segurança de todos os cidadãos, para garantir que todos irão seguir a lei. E ele, como mostra a capa aqui, o rei, ele está acima, ele é formado por todos os cidadãos, o corpo dele aqui no Leviatã, na obra, está toda marcadinha com os cidadãos, mas ele está acima, ele manda sobre todo o território. Ele tem um poder acima das leis para garantir que todos sigam as leis. E essa ideia do Leviatã vem da Bíblia, do monstro bíblico. Olha uma citação aqui da Bíblia que mostra esse Leviatã. Na terra, ninguém se iguala a ele, pois foi feito para não ter medo. Afronta os mais altivos, é rei das feras soberbas. Por que ele faz essa metáfora? Não é à toa.
Ele está dizendo, olha, é preciso ter uma instância soberana com poder absoluto, porque senão as pessoas vão conseguir resistir, lutar contra isso e fazer o que quiserem. Então essa instância poderosa superior iria controlar a sociedade e obrigar todos os indivíduos a seguirem as leis fundamentais para que a gente viva harmoniosamente em sociedade. Lembrando, qual que é o contexto dele? É um contexto na Inglaterra de guerra civil intensa, das pessoas se matando, enquanto na França, onde havia um poder monárquico bastante forte, havia uma certa tranquilidade interna entre os súditos, uma certa paz, uma certa, digamos, uma pujança maior do que estava acontecendo na Inglaterra nesse momento. Daí também essas reflexões filosóficas e ele ser conhecido como pensador que vai instaurar racionalmente a monarquia absoluta, tá? E não mais com a ideia do direito divino. Jacques Rousseau, Vida e Filosofia. Jacques Rousseau, outro grande pensador moderno, bastante popular, ele vai ter uma perspectiva bastante distinta da do Thomas Hobbes. Enquanto Thomas Hobbes foca muito na ideia de um poder que controla o aparelho de Estado para garantir a segurança de todos os súditos, o Rousseau ele vai pensar mais nas questões comunitárias, nas questões do povo em geral e como esse povo deve se organizar para chegar a consensos. Novamente, a questão da vida dele e do contexto vai ser fundamental para o seu pensamento. Tá? E diferente de outros pensadores da época, o Rousseau vai dizer que o homem primitivo ele tinha mais características boas do que o homem da sociedade civil atual que se corrompeu. Mas vamos dar uma olhada no quadro para entender de onde vem tudo isso. Primeiro, a vida do Jacques Rousseau. Ele viveu basicamente durante o século XVIII, tá? A vida dele foi de muita instabilidade financeira e educacional. Ele perdeu a mãe muito novo, ficou um tempo com o pai, foi pulando de uma cidade para o outro, depois foi para a casa do tio, tá? Viajou de uma cidade para outra, então foi muita instabilidade. Tá? Mas ele era um prodígio, ele foi protegido por parte da nobreza francesa. Ah, e aí ele se tornou um prodígio dos iluministas, ganhou vários prêmios entre os iluministas com esses dois discursos aqui, ó. O discurso sobre as ciências e as artes, de 1750, e o discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, de 1753. Dois grandes prêmios das academias francesas. A partir daqui, quando ele começa a discutir a questão da desigualdade e, digamos, a corrupção da sociedade civil naquela época, ele começa gradativamente a entrar em ostracismo e ser perseguido pelos próprios iluministas, pelos próprios intelectuais daquela época. Tá? Mas, ao mesmo tempo, ele produz essa obra aqui, que vai ser uma espécie de Senhor dos Anéis, de Harry Potter, da época dele, muito popular, é uma novela. Tá muitíssimo popular, vendeu demais, tá? Os outros últimos trabalhos dele são aqueles mais consistentes do ponto de vista filosófico, o Emílio da Educação e o Contrato Social, tá? Que vai ter, digamos assim, mais efetivamente o pensamento do Rousseau, né? As ideias básicas do pensamento do Rousseau. Mas vamos entender um pouquinho como é que ele cria esse atrito e vai acabar no ostracismo. Ele vive numa sociedade em que a elite, tanto financeira, mas principalmente a elite, a nobreza, ela é muito chique, é muito sofisticada, é cheia de etiqueta. Inclusive os intelectuais da época também fazem parte desse círculo da nobreza, que vive com roupas em destaque, né? Que a língua falada, a linguagem falada, o jeito de se comportar, as festas, os rituais diversos da nobreza e da alta burguesia, era muito sofisticado e tinha a função de marcar uma distinção social, marcar uma diferença em relação ao povo. E é olhando para esse mundo que o Rousseau vai dizer, poxa, mas isso aí não está certo. No quadro, eu trago para você algumas pinturas que retratam essa sofisticação. Né? O uso de perucas, por exemplo, as roupas, essa própria existência dessa pintura para marcar a superioridade,
da monarquia, da nobreza, os rituais, os salões de debate, em que a nobreza, os intelectuais, a burguesia se junta para debater o pensamento, extremamente sofisticado para marcar uma posição de distinção, de superioridade em relação ao povo. E aí o que o Rousseau vai dizer? Ele vai dizer, essa cultura aí que a gente chama de sociedade de corte e cultura cortesã, ela na verdade ela está corrompendo a natureza humana. E aí eu trago para você esse quadrozinho aqui simples, que mostra a diferença que o Rousseau vê nesse mundo. Tá? Para ele, a gente tem o estado natural e o estado civil da época dele, que na verdade está corrompendo o nosso estado natural. Aqui eu tenho então essa tabelinha com como era o estado natural, algumas características, a vida humana, né? Como era a vida humana no estado natural, simples e equilibrada. E agora na sociedade civil? Sofisticada e acumulativa, sempre querendo ter mais honra, mais prestígio, mais riqueza, para marcar diferença, para se mostrar superior aos outros. Tá? Os instintos humanos, quais são os instintos que conduzem o ser humano? No momento, na sociedade mais natural, no estado natural do homem, é o amor por si, a autoproteção, e a empatia pelo outro, e não querer ver os familiares, os próximos sentirem dor. Então, esses são os instintos humanos que preponderam, que dominam no estado natural. Na sociedade civil da época do Rousseau, para ele vai dizer a superação dos outros. O instinto é sempre querer mais, sempre ser melhor do que os outros, marcar a diferença, seja intelectual, em dinheiro, em poder. Tá? Então, são outros instintos. Quais são os problemas de cada estado desse? No estado da natureza, a gente tem dificuldades de sobrevivência. É muito difícil sobreviver às sociedades primitivas, segundo a descrição dele. A gente tem que estar o tempo todo procurando comida e tudo mais, se protegendo dos animais selvagens. Então era uma vida sofrida. Realmente há uma necessidade de superar isso aqui. Porém, contudo, o que vai acontecer na sociedade civil da época dele? Ócio improdutivo e desigualdade artificial. Essa crítica à sociedade de corte, que eles não têm nada para fazer. E o que eles ficam fazendo? Debatendo muito mais para marcar uma distinção, para mostrar que são mais sofisticados, que são mais inteligentes, mais eruditos do que a maioria da população, do que realmente para tentar resolver o problema da situação, da população. Tá? Então, o que o Rousseau vai dizer basicamente? Que é preciso mudar esse estado de coisas, é preciso resgatar algumas coisas do estado da natureza, porém, superando os problemas do estado da natureza, que é a própria dificuldade do ser humano sobreviver. Tá? Então, essa é a base do pensamento do Rousseau, que vai levar depois à ideia de contrato social. Senso comum e obrigação profissional. A nossa primeira situação problema tem que focar na ideia de que o que nós fazemos, o que nós devemos fazer quando encontramos um problema ou algum erro, tá, que vem, digamos, da comunicação em geral ou do senso comum em geral. Tá? Então, no quadro, eu trago uma situação mais ou menos hipotética, tá? Porque isso aqui eu já vi coisas semelhantes. Tá? No caderno de divulgação científica do jornal mais importante do país, você encontra a seguinte descrição sobre o pensamento hobbesiano, de Thomas Hobbes. Aí está lá no jornal escrito. Para o Hobbes, como se fosse para o Hobbes, o ser humano é naturalmente mau. Por isto, ocorrem as violências cotidianas. Para evitar um retorno à sociedade primitiva, em que havia guerra de todos contra todos, descrita por Hobbes, era preciso um Estado monárquico para conter a maldade humana. Estado monárquico, conter a maldade humana. Será que é isso mesmo o pensamento do Hobbes? Trouxe aqui da gente problematizar isso. Sobre a liberdade no Hobbes, o que ele vai nos dizer? Ele vai nos dizer o seguinte, olha, a ação humana é mecânica e individualista, busca o bem e afasta o mal. O ser humano, ele não é naturalmente mau. Tá? Como o texto está dizendo. Ele busca para si o bem.
e evitar o mal. O problema é que nesse individualismo dele, tá? Mecânico é a ideia de bater o pé, você vai se afastar do mal, bater o pé na mesa, você vai evitar aquilo de qualquer forma, tá? Porque traz dor, traz sofrimento. Ele ignora que pode estar causando mal ao outro. Tá? E por isso precisaria haver a sociedade civil para evitar que, mesmo que a gente se afaste do mal, também não cause o mal ao outro nesse processo. Tá? Então não é que um homem é naturalmente mau. Ele é naturalmente individualista, para o Hobbes. Sociedade em guerra total. Nunca existiu isso. O Hobbes não disse que isso existiu. É uma hipótese para explicar a sociedade civil. Ora, se não há sociedade civil, haveria a guerra total. Mas não quer dizer que o homem primitivo teve isso. Como eu disse, um trecho das obras dele fala que talvez tivesse acontecido na América primitiva. Tá? Mas tem muito a ver com o preconceito da época. Governo monárquico. O governo deve ser soberano, não necessariamente monárquico. Pode ser uma assembleia, um grupo de pessoas que tem que ter poder acima de todos. Poder absoluto. Para quê? Para garantir que todo mundo siga as regras da sociedade civil. E, finalmente, o que é realmente um problema a ser destacado do pensamento do Hobbes? É a questão da razão de Estado. O Estado absoluto, para conter o suposto mal humano, pode gerar um mal ainda maior. Essa é a grande questão que vários outros intelectuais vão discutir após o Hobbes. Ok, você pode precisar de um aparelho de Estado para garantir que as pessoas sigam as leis. Porém, um aparelho de Estado muito poderoso, que esteja acima das leis, ele pode acabar causando muito mais mal, né? Porque ele tem muito mais poder do que os indivíduos. Do que as pessoas individualmente podem causar umas às outras. Então, a questão da razão de Estado, para que o Estado serve, e porque ele pode se reproduzir simplesmente para ele se manter, sobrepujando os direitos das outras pessoas, é um problema no pensamento do Hobbes. Não aquelas outras questões afirmadas no jornal. Então, para a gente amarrar a nossa situação problema, eu trago uma resposta para ela. É obrigação ética de todo profissional corrigir e esclarecer erros técnicos, especialmente se esses erros servirem para legitimarem políticas autoritárias. Entender o Hobbes sem problematizar o Hobbes pode gerar isso aqui, ó. Então, um Estado forte acima da lei. É um Estado autoritário. Como disse o próprio Hobbes, é da ignorância dos deveres, isto é, da ciência moral, que derivam as guerras civis e, portanto, as maiores calamidades. Ou seja, é preciso estar atento ao pensamento racional, que a gente consegue observar e criar realmente uma ciência moral, uma ciência política, que consiga organizar, criar instrumentos para evitar a violência e os autoritarismos diversos, que podem ser dos indivíduos ou mesmo do Estado. Interação. Uma pergunta para você. A soberania absoluta, como Hobbes pensou, de certa forma, é uma boa solução para as sociedades humanas? E aí, o que você acha? Ter um monarca com poder e acima da lei? Ou ter uma assembleia com poder absoluto e acima da lei para controlar a sociedade? Será que isso é bom ou será que isso é ruim? Será que é melhor agir assim ou será que é melhor a nossa democracia? Pense um pouco sobre isso e eu já volto.
voltamos. E aí, pensou? Um poder soberano absoluto seria bom para as sociedades humanas atuais? Ou mesmo para as antigas? Ora, na minha perspectiva, não é a melhor solução. Tá? O Estado absoluto, como pensou Hobbes, até no contexto em que ele viveu, faz algum sentido, porque ele desconhecia as coisas que aconteceram posteriormente. Tá? Mas a gente sabe como os estados que ganham muito poder podem se tornar estados autoritários e causar muitos males à sociedade. Tá? Como o próprio Estado absoluto francês causou, tá? Como posteriormente o auge, talvez, desses processos de Estado absoluto é o nazismo alemão, né? Que tem muito poder sobre aquela sociedade e matou milhares de pessoas. Tá? Então, poder absoluto do Estado acima das leis, acima dos acordos dos cidadãos em geral, né? Ele pode causar tanto mal quanto os indivíduos sem um poder de Estado para organizar a sociedade. Então, essa é uma possível resposta para essa pergunta, que é para reflexão. Jean-Jacques Rousseau, governo de si e dos outros. Você sabe que o Jean-Jacques Rousseau, ele foi um pensador que se opôs ao poder monárquico absoluto. Ele se opôs à questão da sociedade de corte, aquela sociedade super educada, super polida, mas que não tinha efetivamente a preocupação de melhorar a vida das outras pessoas. Essa polidez, essa educação da nobreza culta, da burguesia culta, servia muito mais para marcar uma distinção social, para dizer que somos superiores aos outros, do que para resolver os problemas da população em geral. Né? E aí por isso que ele vai defender a ideia de um estado natural, em que a vida do homem era mais simples, não tinha toda aquela sofisticação da sociedade da época dele, em que os instintos humanos eram muito mais de amor a si próprio e empatia pelo outro, em se proteger e tentar proteger os próximos, e não aquela concorrência para mostrar quem é o melhor, como era na sociedade de corte. O grande problema do estado natural é que a vida, a sobrevivência, era muito difícil. Tá? Porém, na sociedade civil da época dele, as pessoas tinham um ócio que não gerava nada, que só gerava mais desigualdade, mais distinção social. Então, qual que é a resposta dele para tudo isso? Né? Ele vai avançar mais ainda na crítica dele, porque não é só em relação à nobreza, a crítica do Rousseau. Ele vai fazer uma crítica também à propriedade, tá? Aos direitos de propriedade. No quadro eu trago uma imagem para você que é muito famosa, né? Que é a questão, a crítica que vai incentivar, vai incendiar a Revolução Francesa, que é a plebe sendo carregada pelo clero e pela nobreza. Desculpa, ao contrário, o clero e a nobreza sendo carregado pela plebe. Isso é a marca do Estado civil monárquico para o Rousseau. E não é à toa que ele vai incentivar profundamente, o pensamento dele vai incentivar profundamente a Revolução Francesa, que quer destruir essa situação aqui. Além disso, o Rousseau faz a crítica dele também à questão da propriedade, à miséria da população, que também vai incendiar a Revolução Francesa. Acompanhem comigo a leitura desse trecho aqui, tá? Muito importante dele. O primeiro que, tendo cercado um terreno, lembre-se que está acontecendo cercamentos, os enclosures, na Inglaterra principalmente, mas em vários lugares da Europa, que é tirar os direitos comunitários da plebe dos servos usar a terra para plantar os seus sustentos. Tá? Isso está se desenvolvendo muito fortemente, já está dado como certo. Fecha os terrenos e não deixa mais ninguém usar, só o proprietário pode usar, mas isso era diferente dos direitos comunitários anteriores. Tá? O primeiro que, tendo cercado um terreno, se lembrou de dizer, isto é meu, e encontrou pessoas bastante simples para o acreditar, foi verdadeiro fundador da sociedade civil. Aquela sociedade civil que está dada naquele momento, aquela sociedade em que a plebe obedece, a nobreza, o clero e mesmo a alta burguesia mandam. Quantos crimes, guerras, assassínios, misérias e horrores não teria poupado ao gênero humano aquele que,
arrancando as estacas ou tampando os buracos, ou seja, tirando as cercas, né? As marcas, tivesse gritado aos seus semelhantes: livrai-vos de escutar esse impostor que marcou o terreno. Estareis perdidos se esquecerdes que os frutos são de todos e a terra é de ninguém. O que o Rousseau está criticando aqui? Todo o modelo social da época dele, que garante para um grupo seleto, cerca de 3%, tal, máximo 5% da civilização, da população europeia como um todo, o uso das terras, a propriedade das terras, privilégios políticos de poder participar do governo, privilégios jurídicos, né? A nobreza não era julgada igual um plebeu. A nobreza poderia até cometer um homicídio, um assassinato, que nada acontecia com ela, né? Enquanto milhares da população passavam fome e não tinham direito de participar do governo. É esse contexto e essa ideia de que do uso inútil do conhecimento, muito mais para marcar distinção social do que para resolver os problemas, que vai fazer o Rousseau projetar a ideia dele de contrato social. Quais são os conceitos básicos desse contrato social, de uma nova fundação do Estado Civil? No quadro, eu trago para você esses dados, né? A sociedade civil russoniana refundada. Primeiro, ela precisaria surgir a partir do corpo soberano. Não o corpo soberano como estava no Hobbes, né? Um pequeno grupo de pessoas está acima das leis. Não, muito pelo contrário. É uma democracia direta. É como lá nos primórdios da Atenas clássica, a população inteira participando da Assembleia que legisla, ou seja, cria as leis. E essa Assembleia, que é o corpo soberano, estabelece o corpo executivo, ou seja, aqueles que vão administrar, basicamente. Então, o corpo soberano nada mais é para o Rousseau do que uma Assembleia com todos os cidadãos sendo representados diretamente, que vai criar as leis e vai estabelecer as pessoas que têm que ficar fixas no governo, né, para administrar efetivamente o funcionamento do governo. Então, esse é o corpo soberano. Dentro do corpo soberano vai surgir a vontade geral. Que seria a vontade geral? A decisão individual, motivada e argumentada para o bem-estar geral. O que quer dizer isso? Dentro da Assembleia do corpo soberano vai surgir uma vontade geral, a partir de cada indivíduo. Os indivíduos vão criar as leis, vão tomar as decisões a partir da vontade geral. Qual que é a diferença da vontade geral para a minha vontade individual, professor? É isso aqui, olha. Ela tem que ser motivada e argumentada para o bem-estar geral. Você não pode chegar lá e dizer, ah, não, eu quero que agora possa aumentar o imposto. Né? Por que você quer aumentar o imposto? Porque você vai usar esse imposto a mais para a saúde, para a educação? Não, eu quero aumentar o imposto porque eu quero aumentar a estrada, agarrei aqui para falar, a estrada, quero construir mais estradas ali porque eu sou dono de uma empreiteira. Né? Opa, pera lá, isso não é motivado e argumentado para o bem-estar geral. Você está interessado na sua intenção. Vou construir mais uma estrada, mas por quê? Porque as pessoas precisam ou porque você vai ganhar dinheiro com isso? Você quer aumentar ou diminuir o imposto porque todo mundo precisa ou porque você vai ganhar com isso? A vontade geral, ou seja, as decisões do corpo soberano, tá, tem que ser baseada no bem-estar geral. Você tem que ser, as suas decisões individuais tem que ser sempre refletido pensando no bem-estar de todos e não no seu bem-estar individual exclusivamente. E daí você vai ter um outro conceito fundamental no Rousseau, né, que muitas vezes vai ser mal entendido, porque ele deixa os filhos dele para serem criados por tutor, mas isso foi a vida que ele teve também, isso faz parte da noção dele de educação, tá? Que é, para ter isso, para ter um corpo soberano efetivo, que busque a vontade geral, a educação é fundamental, desde a infância. Os indivíduos devem ser educados para saberem cuidar de si e dos outros, ou seja, gerar a vontade geral. Ele vai dizer o seguinte, olha, de linhas gerais, assim, educação para o Rousseau,
até por volta ali dos 15 anos, 12 anos mais ou menos, as crianças seriam separadas do pai, ficariam com o tutor para não serem mimadas. E durante essa infância, elas vão ser treinadas a controlar os seus instintos, né, egoísticos, evitar conhecer a corrupção que já está na sociedade e vai aprender a cuidar de si. Tá? A gente diz no popular, né, se virar, ou seja, cuidar de si, saber se alimentar, saber trabalhar, saber se cuidar. Tá? A partir ali dos 12 anos, ela vai começar a ter contato com a sociedade política e vai começar a fundar as suas decisões políticas e comunitárias a partir da vontade geral, a partir da preocupação com o outro e não só consigo mesmo. Tá? E por que essa educação? Senão, sem isso, você não consegue criar um corpo soberano que efetivamente busque a vontade geral. Então, esse é um panorama geral do que seria o contrato, a construção de uma nova sociedade civil que efetivamente mantenha o estado da natureza, uma vida simples, com amor próprio e empatia com os outros e resolva o problema da sobrevivência, sem cair na corrupção da sociedade de corte que ele mesmo vivia. Direito, sociedade e política. Durante o período moderno, a gente vai ter ali toda uma discussão, todo um resgate de vários debates muito antigos sobre o direito. Porque, no fim, são as regras, o direito, a legislação que molda, que dá, digamos, o quadro, né, para que a sociedade ali dentro se movimente. Tá? Então, quais são as discussões que vão ressurgir nesse momento, dado todo esse contexto de conflito, de formação de determinados estados nacionais, de tomada de decisão de qual vai ser o tipo de governo de cada lugar? Quais são essas ideias que vão ser retomadas lá da antiguidade? No quadro, eu trago para vocês as formas de direito básicas que serão discutidas nesse momento, mas que estão sendo discutidas já há muitos e muitos séculos. Tá? Primeiro, você vai ter a ideia do direito natural, que vai ser muito retomada pelos justnaturalistas nesse momento. O que o direito natural diz? O que essa noção nos diz? Vai dizer, olha, existe um conjunto de normas perfeitas, universais e invariáveis, que realizariam a ordenação precisa das relações humanas. Ou seja, existe um direito natural. A gente só precisa desvendar, descobrir quais são esses direitos. Tá? Isso já está lá em Platão. A gente, descobrindo quais são esses direitos, a gente aplica ele e fica tudo bem. E eles são universais, eles vão funcionar em qualquer época, em qualquer lugar. Isso seria o direito natural. Tá? O direito positivo vai dizer algo contrário a isso. O que o direito positivo vai dizer? Conjuntos normativos diversos e efetivamente empregados nas sociedades. Vai dizer, olha, não existe esse direito natural. O que existe são regras que vão variar de uma sociedade para outra, de acordo com a cultura, com a economia, com o funcionamento dessa sociedade. Tá? E efetivamente é o direito que está acontecendo em cada sociedade. Não necessariamente um é oposto ao outro. Tá? Porque você pode ter, como os próprios justnaturalistas que a gente já vai apontar, eles podem acreditar que existe um direito natural, um conjunto de regras básicas, naturais, que estão dadas em essência, né? Pode ser até dada por Deus, criada naturalmente por Deus, mas é da natureza humana essas regras. Tá? E acima delas depois cria-se o direito positivo, característico de cada sociedade, de acordo com algumas diferenças de uma sociedade para outra. Mas esse direito positivo, para o pessoal que acredita no direito natural, tá, tem que estar determinado, tem que garantir esse direito natural. Para aqueles que acreditam apenas na existência do direito positivo, é uma invenção, é uma arbitrariedade, tá? do ser humano, chamados normalmente de contratualistas. Você faz esse contrato aqui, mas não quer dizer que ele existe agora porque a gente precisa dele agora, tá? Desse direito agora, dessas leis, desse conjunto normativo. Tá? Não quer dizer necessariamente que ele é natural, que ele é a verdade suprema que está por trás da sociedade. Finalmente, tem um outro modelo
de direito que está muito forte ali na Idade Média e pega um pedaço da Idade Moderna, que é o direito divino, moral. A vontade divina funda um conjunto de normas governativas de si e dos outros. Repare que aqui significa, em primeiro lugar, que existe uma instituição própria. A igreja se torna uma instituição produtora de direito, de regras. Aqui, o direito não é laico por essa normatização. E ele não implica uma normatização simplesmente para a vida na Terra. Ele implica também para alcançar uma vida após a Terra, né? Após a morte. Então, é um pouco mais complexo do que o direito natural e que o direito positivo. Está muito ligado a questões religiosas. Tá? No quadro eu trago para você um outro esquema que mostra a diferença entre o jusnaturalismo, tá? E o contratualismo, na base aqui do que é o direito natural para eles. O direito natural para os jusnaturalistas, que aparecem muito forte nesse momento, o primeiro vai ser o John Locke, mas muitos outros serão jusnaturalistas na Idade Moderna, vai dizer que é o direito natural fundante, que existe uma norma fundante, regras básicas, que está na essência da humanidade, que precisam ser seguidas. Tá? Para o contratualismo, o direito natural inexiste, não existe regras básicas que está dada na natureza humana. Tá? O Hobbes vai mais nessa sequência do contratualismo. Okay? O direito positivo, para os jusnaturalistas, é uma derivação, é algo a mais além desse direito fundante. Para o contratualismo, é o que funda, na verdade, sociedades. Tá? São um conjunto de regras inventadas arbitrariamente para melhorar a vida das pessoas em uma dada sociedade, uma dada época. Tá? E ela vai mudar, porque não é algo universal, essencial. Okay? E, finalmente, o divino, o direito divino e moral para o jusnaturalista, tanto para o contratualismo, ele é inoperante, ele não tem uma utilidade prática, porque o Estado é laico, é separado da igreja. E ainda que se possa dizer, ainda que alguns jusnaturalistas digam, olha, existe um direito natural que foi criado por Deus, mas não significa, é uma natureza, tá? É uma essência, é uma razão que foi dada, não é uma decisão pessoal de Deus, um conjunto moral que ele cria, né? E que, primeiro, a igreja vai impor à terra ou mesmo tenha reflexo posteriormente. É uma natureza da organização social humana, propriamente dita. E a gente tem, também é muito importante destacar, que ali nessas discussões vai começar a surgir uma espécie de ciência política para entender os governos. E aí a gente tem o Montesquieu, muito famoso, que eu trago no quadro para você. O que seria ciência política, tendo o exemplo do Montesquieu nesse momento? É a análise empírica, historicista, tá, dos sistemas de governo. O Montesquieu vai olhar para a história humana, analisar empiricamente como os governos surgiram. E ele vai nos dizer o seguinte, que existem só 3 tipos de governo: o republicano, o monárquico e o despótico. Cada governo desse tem uma natureza, ele funciona de uma determinada forma. O governo republicano é baseado na democracia. O governo monárquico, na lei real. O rei que cria leis e obedece essas leis e faz o súdito obedecer essas leis. O despótico é o autocrata. É a autocracia, ele manda do jeito que ele quer. Esses estados, eles também têm princípios de funcionamento que a sociedade tem que aceitar. Se a sociedade não aceita, esse Estado, esse tipo de governo vai degradar. Na República democrática é a virtude. Todos os cidadãos têm que se entender iguais. Quando eles passam a se achar diferentes, há uma degradação da República, do governo republicano. E aí você gera desigualdade e guerra civil. Tá? No governo monárquico, é a honra o princípio. Todo mundo tem que honrar o rei e o rei tem que honrar a sociedade. Se acontece alguma coisa, se um dos dois não honram, principalmente o rei, você vai ter uma degradação que vai para o despotismo. Ele se torna um autocrata.
tá? O autocrata, ele manda do jeito que ele quer. É o tipo de governo despótico. O princípio dele é o medo, é botar medo na população. E a degradação dele é incessante. O tempo todo está se degradando esse tipo de governo. Que ele não funciona. É guerra civil o tempo todo. Então aqui a gente tem um panorama de algumas discussões que são da ciência política que começa a emergir gradativamente na Idade Moderna. Há discussões do direito, dos jusnaturalistas, do contratualistas e dos tipos de governo. Jusnaturalismo em John Locke e Hugo Grotius. Hugo Grotius pode ser chamado de pai do jusnaturalismo, até de certa forma pai do liberalismo na Idade Moderna. Apesar de que foi John Locke aquele que ficou mais famoso pelas suas discussões e pelos seus princípios jusnaturalistas, né? Foi o que ficou mais famoso na posteridade. Mas na época, o Grotius ele é muito famoso. Então, para entender um pouco melhor o que é o jusnaturalismo, vamos discutir essas duas figuras muito importantes da Idade Moderna. Começando com o Hugo Grotius, que, veja, ele vai viver ali ainda no final do período do Renascimento, ele vai ser, de certa forma, conhecido como renascentista. Final do século XVI, século XVII. A vida dele, ele é um holandês, tá? Ali nas repúblicas, repare bem, nas repúblicas holandesas ou nos Países Baixos, né? Ele é um diplomata e jurista muito bem formado, formação erudita, uma vida super confortável, trabalhando para o aparelho de Estado holandês, tá? Que era uma república. E a obra principal da vida dele, foi Das Leis da Guerra e da Paz, de 1625. E aqui ele começa a discutir tanto as questões internas do governo, quanto das questões internacionais. Ele será muito famoso por causa disso. Mas vamos começar a pensar as questões internas do governo a partir da teoria dele, que é o justnaturalismo moderno. Ele vai dizer, então, se ele é justnaturalista, que existem direitos naturais, essenciais a todo o ser humano, tá? Que é o direito à vida, ninguém pode me matar, tirar minha vida ou me ferir, atingir meu corpo. A dignidade, eu tenho ali, eu não posso ser torturado, eu tenho que ter acesso ao trabalho, eu tenho que poder me alimentar, tá? E a propriedade, ter coisas, ter propriedade de coisas. Tudo que eu trabalho é meu, o que eu adquiro é meu, tá? É muito interessante que ele já começa a partir dessas discussões aqui, principalmente das três, da vida, da dignidade e da propriedade, ele começa a fazer também uma discussão sobre a punição, sobre os sistemas punitivos da época dele. Aqui, basicamente, o rei decidia que alguém era culpado, os magistrados do rei decidiam que alguém era culpado, com um julgamento que não tinha oposição, que não tinha defesa, né? E essa pessoa podia ser despedaçada em praça pública para servir de exemplo para todo mundo. E ele começa a discutir a questão da punição para correção e a dosimetria. O que é isso, professor? É o seguinte, olha, como eu disse, o rei julgava muitas vezes sem ter uma defesa do réu. Tá? Decidido que ele era culpado, ele podia ser punido brandamente, tomar umas chibatadas em praça pública ou até ser despedaçado efetivamente em praça pública para ficar de exemplo para os outros. O que o Hugo Grotius vai falar? Olha, a punição não pode ser uma vingança como é a praticada para o rei para servir de exemplo para as outras pessoas. A punição, ela tem que tentar evitar que aconteça de novo, então tem que ser uma punição que ponha medo nas pessoas para que elas não façam aquele crime de novo. Mas, ao mesmo tempo, tem que ser uma punição que corrija aquele que cometeu o crime. Tá? E ela tem que ser nivelada. Você não vai matar uma pessoa que roubou comida, porque não faz sentido, é uma punição muito acima. Então ele já começa, os direitos naturais do Hugo Grotius já está muito amarrado nessa questão da vida, da dignidade e da propriedade. Tá? E o direito internacional dele, professor? Fundamental. No quadro, ele vai ser, digamos, um primeiro grande internacionalista. Tá? Ele vai dizer duas coisas basicamente. Contrato entre Estados, a possibilidade de ter contrato entre Estados. Tá? E liberdade de navegação. Por que isso? Ora, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: antes era o Papa que assinava acordos entre
os vários estados europeus. Para você lembrar, o Tratado de Tordesilhas ele foi assinado entre Portugal e Espanha para dividir a América, só que ele foi ratificado por quem? Pelo Papa. Porque era o poder divino que tinha direito sobre toda a Europa, tá? Que estava acima dos reis. Então ele organizava, e o Grotius vai falar, isso não faz o menor sentido. Os estados, independente da sua religião, que isso era importante também, porque o estado, para assinar contrato entre eles, tinha que ter a mesma religião, ele vai falar, independente da religião, pode assinar contratos um entre o outro. E os mares não é propriedade de ninguém. Todo mundo pode navegar livremente entre os mares, porque cada país queria controlar o mar. A Inglaterra, os genoveses, os holandeses impediram a navegação dos outros. O que para o Grotius, pelo direito natural, que ele defendia a vida, a dignidade e a propriedade, não fazia o menor sentido. Né? Por isso que ele também vai ser conhecido como um dos pais do liberalismo. Mas o pai mesmo do liberalismo, mais famoso, é essa próxima figura que eu trago no quadro para você, que é o John Locke. Já depois do período do Grotius, né, século XVII, início do século XVIII, ele é um inglês da burguesia agrária culta inglesa, participou dos círculos científicos, foi defensor, repare bem, da monarquia parlamentarista. Ele não necessariamente era contra a monarquia. O que ele queria é que o monarca fosse controlado pelo parlamento. É contra o Thomas Hobbes, porque o Thomas Hobbes dizia que o monarca tinha que ser soberano. E ele está dizendo não. O monarca ele tem que seguir as leis, tem que ser controlado pelo parlamento. A principal obra dele é os 2 tratados sobre o governo, de 1600, aqui está errado, né, 689. E os direitos naturais, ele é um justnaturalista, ele acredita que existe um direito essencial do ser humano, é a vida, a liberdade civil, que não é qualquer liberdade, não é fazer qualquer coisa, é a liberdade desde que garantido a vida do outro, desde que garantida a propriedade do outro, dentro das leis que forem criadas pelo parlamento. Tá? E a propriedade de si é outro direito natural. Ou seja, eu sou dono de mim, de tudo que eu produzo. Muito importante isso, então, é o trabalho. E eu não posso ser dono de mais coisas além daquilo que eu produzo. E daí vai derivar para ele, como eu disse, o justnaturalista não necessariamente se opõe ao direito positivo. É que o direito positivo vai ter que garantir o direito propriamente dado na sociedade, tem que garantir isso aqui, pode ter coisas a mais. Tá? E para ele o direito positivo tem que garantir o quê? O Estado como garantidor dos direitos naturais, inclusive permitindo que o parlamento, que a população se una e destitua o monarca. Por isso a existência do parlamento. Olha, se o monarca não está garantindo a vida, se não está garantindo a liberdade civil, ou seja, você pode fazer tudo que a lei deixa, tudo que não afete o outro. E se o monarca não está garantindo a propriedade de si e do que você produz, então esse monarca pode ser destituído. Ele pode ser arrancado do poder e colocar outro governo. É do direito dos cidadãos, porque é um direito natural do ser humano, a vida, a liberdade civil e a propriedade de si, segundo o John Locke, um dos fundadores do justnaturalismo moderno. Nossa situação-problema agora. História dos direitos humanos. Direitos humanos é algo muito antigo, pode ser considerado muito antigo, e ele é muito polêmico atualmente. Eu trago um caso hipotético, nem tanto hipotético assim, no quadro para a gente pensar aí essa questão. Como discutir a Declaração dos Direitos Humanos? Tá? Em uma aula separa aqui, sobre as bases filosóficas da Declaração dos Direitos Humanos de 1948, essa é a declaração da ONU, assinada por todas as nações, né, da Organização das Nações Unidas, a balbúrdia se instala em sala de aula. Vai ter aluno gritando, direitos humanos é para proteger bandido, direitos humanos é coisa de comunista, direitos humanos é coisa de corrupto. Questão para você como professor que estava discutindo as bases filosóficas disso o que fazer? O que fazer numa situação dessa de confronto, digamos assim, né, de ideias?
a primeira coisa é tentar restabelecer a ordem da sala de aula, claro, mas retomar as discussões para que os alunos percebam que a história dos direitos humanos é muito longa e está dentro de várias vertentes políticas antagônicas. Tá? E é o que eu trago brevemente no quadro para você, esse resumo, para a gente problematizar esses debates. Em primeiro lugar, há pensadores que dizem que os direitos, a Declaração dos Direitos do Homem, dos direitos naturais, se quiser chamar também, tá? Foi a Magna Carta, lá na Inglaterra, no século XIII, 1215, que os nobres fizeram o rei, o João sem terra, assinar um conjunto de regras que ele tinha que obedecer também. Era uma declaração de direitos, a Magna Carta, dos nobres. Olha, você é o rei, mas você vai ter que seguir essas leis aqui. É a limitação do poder do Estado. O liberalismo, como você viu com o John Locke, ele vai dizer, olha, é direito natural à vida, à propriedade e à liberdade de si. O Estado tem que ser limitado e o governante pode ser até ter tirado do poder. Tá? O abolicionismo também é uma marca do desenvolvimento dos direitos humanos. Até a ONU, né, que depois fundada em 1945 após a Segunda Guerra Mundial, né, motivada pelo Holocausto, causado pelos nazistas, a morte de milhões de pessoas, exatamente por não terem garantido a sua vida, sua propriedade, a sua liberdade, tá? Que são ideias que estão, como você pode perceber, em vários espectros políticos e ideológicos, vão ser concretizadas em 1948, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas está na Revolução Francesa, está no Bill of Rights americano, inglês, está em vários momentos da história, e vai ser utilizado, em geral, para conter o poder do Estado, para evitar que os governos se tornem autoritários, para evitar que injustiças sejam cometidas, para evitar que os direitos, seja você considere direitos naturais, seja você considere direitos positivos, básicos, né, a vida, a liberdade, a propriedade, sejam garantidos e protegidos. Então, restituindo a história dos direitos humanos, talvez o debate se acalme, tá? Como eu trago no quadro para resolver essa situação, problema. Direitos humanos é um instrumento político-jurídico de contenção de regimes totalitários, tanto de esquerda quanto de direita. Tá? Ele foi extremamente utilizado pelos Estados Unidos, a Declaração dos Direitos Humanos, contra o stalinismo soviético, por exemplo. Tá? Então, tanto faz o lado. É para preservar, para evitar regimes totalitários, de preservação da vida, da liberdade, da propriedade e ao julgamento justo, entre vários outros que você pode encontrar na internet e na Declaração dos Direitos. Tá? De forma alguma impede a punição de criminosos, apenas garante um julgamento justo e a dignidade a todos os seres humanos, como propôs, por exemplo, Grotius, né? Lá atrás, um jus naturalista, pai do direito internacional, um liberal. Né? Então, é a proteção das individualidades, a contenção dos regimes totalitários talvez seja a grande vitória da Declaração dos Direitos do Homem. Interação. A Declaração dos Direitos Humanos está de acordo com a teoria jusnaturalista moderna? Ou seja, a declaração, vamos pegar só a mais atual, a de 1948, feita pela ONU, com a breve explanação que eu fiz para você. Será que é possível afirmar que ele está de acordo com o jusnaturalismo? Lá do Locke, do Grotius? Pensa um pouquinho e a gente já volta.
Voltamos. Pensou? A Declaração dos Direitos Humanos, que a ONU fez em 1948, tem alguma coisa a ver com justnaturalismo, lá da Idade Moderna, lá do século 17, 18, 16, 17, 18? Tem muito a ver, porque ele basicamente dá a ideia, ele reforça a ideia que existem direitos naturais, direitos essenciais a todo ser humano, que é o direito à vida, à propriedade, à liberdade, a um julgamento justo. O processo, e vários outros elementos, tá? O processo de desenvolvimento dos direitos humanos é de longa duração, tá? Pode ser considerado que começa lá com a Magna Carta, na Inglaterra, passa por vários países, por várias vertentes ético-políticas, por várias vertentes teóricas diferentes do direito positivo, do direito natural. Tá? Então, é um longo processo. Aqui foi fundamental para o processo civilizador dos seres humanos, tá? Que também, a recomendação de leitura Norbert Elias, o processo civilizador, que começa lá atrás, no século XI, XII, XIII também, e até hoje está avançando. Tá? Tem alguns elementos ruins, mas também tem vários elementos bons nesse processo civilizador. Então agora a gente tem que fazer a recapitulação do que discutimos na aula de hoje, para o nosso encerramento. No quadro, eu trago para você os pontos principais que a gente discutiu hoje, né? A ideia de Europa moderna, a formação, não, todas as guerras, sejam elas religiosas ou políticas, para a consolidação dos governos. Que tipo de governo vai ter? Uma república, uma monarquia absoluta, uma monarquia parlamentar? Isso foi um longo processo que durou toda a Europa, todo o período moderno, do século XV até o século XVIII, que aí vai romper com a Revolução Francesa. Então, é um processo de formação, de necessidade de decidir quais são os governos, quais são os modelos internacionais de relação entre o Estado, e tudo isso vai gerar muitos conflitos internos aos Estados e entre os Estados. E aí a gente vai ter, basicamente, aí, 3 grandes modelos para resolver esses problemas, tá? O Estado absoluto, um monarca ou uma assembleia com poder absoluto para garantir que as leis dentro de um território sejam seguidas. Essa é a ideia do Hobbes. Tá? É preciso um poder máximo porque o homem vai tentar o tempo todo burlar as regras, que ele mesmo pode ter decidido fazer, mas ele vai acabar querendo burlar essas regras porque ele é egoísta. Então você tem que ter um poder maior para garantir a paz, a segurança entre a população. Depois você tem o modelo do corpo soberano, que é a Assembleia do Rousseau, né? Uma assembleia com todos os cidadãos, uma democracia direta que vai expressar a vontade geral, vai criar leis e governar de acordo com o interesse e o bem comum. Tá? É uma democracia idealista, a gente poderia dizer assim, né? E o liberalismo, que você vai ter lá o Grotius, o Locke e o Montesquieu, que vão dizer, olha, é necessário a existência de um Estado, esse Estado tem que garantir os direitos naturais de todos os homens, em geral, ali, vida, propriedade, liberdade dentro da lei, né? Liberdade até o limite da lei, né? Dignidade, o julgamento justo, as várias regras que esse Estado tem que garantir. E se esse Estado não garantir esse direito natural, ele mesmo pode ser tirado do poder pela vontade da população, pelo interesse da população. Então, para resolver os conflitos da época, para o contexto da época, vão surgir basicamente essas 3 ideias desses grupos de pensadores que são bastante distintos. A gente encerra, então, a nossa terceira teleaula. Obrigado e até a próxima.